Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Sim, doutor. Senhores? Escutamos sim. Sim, chefe. Estão me escutando aí? Estamos sim. Estamos. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa educação continuada, um evento com a organização do setor de ensino do Hospital São Francisco, em comum com a residência médica de cirurgia geral do Hospital Público Regional de Betim. Nós temos mais ou menos uns 3 anos que, às quartas-feiras, temos oportunidade de discutir a respeito de temas ligados à formação do cirurgião e receber também os acadêmicos e convidados para que a gente possa abordar temas de relevância onde se aplicam a provas de residência, provas de certificação de título, de reconhecimento de especialidade e revalidação. Os serviços eles são liderados pelos doutores Rodrigo Musi e Rodrigo Faria, e o gerenciamento da equipe de cirurgia no Hospital São Francisco pelo doutor Marcelo Girundi. Hoje a gente vai estar falando de uma situação interessante, que é, no tema de cuidados paliativos, o manejo da dor, né? Eu costumo dizer que, na nossa formação, nesse final de semana passado, a gente teve o simpósio de cirurgia, eu pude dizer que as questões têm cada vez mais aglutinado alguns conhecimentos técnicos, né? A pensar, por exemplo, em 2012, quando me formei cirurgião, discutir sobre cuidados paliativos era uma situação que não passava necessariamente pela cirurgia. A cirurgia ela se aplicava a algumas circunstâncias, mas ela não passava como dever do cirurgião na linha de cuidados, geralmente isso era terceirizado. E hoje, cada vez mais, né, no inventário mais alargado, onde a formação cirúrgica, né, como foi bem colocado no simpósio pela doutora Reni, passa por uma situação intermediária, onde a maioria da América do Sul segue o modelo europeu e americano de 4 anos, onde agora o cuidado paliativo ele faz parte, né, do escopo, né, e da frente de trabalho, onde nós, né, de uma maneira mais geral ou generalista dentro da subespecialidade, consegue fazer a linha de cuidados ou de pensar as indicações e ser supervisionado ou ter o suporte de uma equipe de cuidados paliativos. O manejo da dor é muito importante, não só na cirurgia geral, bem como na cirurgia oncológica, né? Se a gente for pensar, alguns pacientes na cirurgia geral, em algum momento de uma ênfase em conforto, têm que receber, né, esse manejo da dor para o alívio, assim, das questões que passem pelo pós-operatório, pela questão, né, de um suporte não invasivo, por uma situação em que se tenha, né, assim, um pós-operatório em recuperação, já na reabilitação, e na oncologia, pelos tumores, né, por demais avançados, ou mesmo, né, assim, no mesmo espectro, onde se envolvam tanto o cuidado paliativo, como também, né, o início, né, do pensamento do cuidado, a aderência por certas medicações, os efeitos que possam ter de reações positivas e negativas, assim por diante. Nós vamos começar as apresentações. Hoje são apresentações bem rápidas, que são muitos temas e muitos artigos. A pedido do Dr. Pedro, residente do Hospital São Francisco, a gente vai começar a apresentação e a seguir a gente começa a dar continuidade já com a Débora, tá? Pedro, você me escuta? Oi, Igor, joia? Beleza. O Pedro, ele pediu que pudesse, que ele vai encontrar com o papai e a mamãe dele, então ele é de fora, coitado, mora longe, o caminho é deserto, então vai lamber um pouco os pais lá. Vamos lá, Pedrão. Pedro, tira depois todos vocês, né, uma foto de apresentação do primeiro slide de vocês, coloca no Instagram e copia o Hospital Municipal Regional de Betim do Corpo Clínico e o Hospital São Francisco, por favor, tá? Beleza. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Falta só abrir a sua apresentação. Vai lá. Conseguiu abrir agora? Deu?
Vocês estão conseguindo ver? Não, Não, ela estava aberta e sumiu, Pedro. Espera aí, então. Agora? Não, Então, vou recompartilhar, só um minuto, rapidinho. tá. Ótimo. Compartilhando. Vamos lá? Boa noite a todos. Meu nome é Pedro, sou R2 de Cirurgia Geral aqui do Hospital São Francisco, que tem como chefe da Cirurgia Geral o Dr. Marcelo Girundi, chefe da Residência Médica Dr. Rodrigo Faria Cardoso e chefe da Oncologia Cirúrgica e também da Educação Continuada, Dr. Igor Michalik. Hoje eu vou ter a oportunidade de falar, né, um estudo que foi lançado agora em junho de 2022, no Jornal Americano de Medicina, o JAMA, que ele é muito conhecido lá nos Estados Unidos, né, que fala de padrões de prescrição de medicamentos não opioides após o lançamento de uma diretriz em 2016 para tratamento de dor crônica. E vamos dar sequência, né, para a gente introduzir o nosso tema. Qual que é a importância disso, né? Nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, teve uma epidemia de overdose por opioides que afetou bastante os Estados Unidos de maneira significativa, né? Dessa forma, o Centro de Controle de Doença e Prevenção dos Estados Unidos lançou uma diretriz em 2016, norteando os médicos acerca de como prescrever os opioides para tratamento de dor crônica. E esse artigo do JAMA, e esse estudo do JAMA, ele teve como objetivo ele avaliar o padrão de prescrição das medicações não opioides após o lançamento dessa diretriz. Ou seja, foi lançado um norte e como que a população, como que os médicos se comportaram após o lançamento dessa diretriz de 2016. Além disso, foi o objetivo de avaliar a heterogeneidade da prescrição em virtude da condição clínica do paciente, né? Então, qual que foi a metodologia utilizada? Foi levantado, né, alguns dados do Banco Nacional de Farmácia de 2011 e até 2018 e foi criado 7 grupos de coorte. 4 grupos foram criados pré-lançamento à diretriz, ou seja, 4 grupos antes de 2016 e 3 grupos pós o lançamento da diretriz pós 2016, né? E cada grupo coorte, ele cobria um período de 2 anos. O primeiro ano era o período que era exposto ao opioide ou ao tratamento ou à medicação não opioide, e o segundo ano era para acompanhar e avaliar o resultado que tal medicação refletia acerca do controle do sintoma do paciente. E todos esses dados foram analisados no início do ano de 2022, no início do ano vigente agora. Então, quais foram os resultados, né? Após esse estudo, né, foi observado um desfecho de prescrição de medicamentos não opioides no período de segmento, ou seja, teve um aumento de medicações não opioides após o lançamento da diretriz. E eles compararam qual que era o padrão pós a diretriz e qual o padrão pré-diretriz. E eles estratificaram tal padrão conforme as características clínicas do paciente. Então, foram incluídos 1.587.941 indivíduos, foram incluídos em um ou mais cortes. E o estudo mostrou a razão de chance no aumento de prescrição de medicamentos não opioides, no primeiro ano aumentou 3%, no segundo ano aumentou 8,7%, no terceiro ano, no segmento, né, teve um aumento de 9,7%. Então, qual que é o que a gente espera disso, né? O que o artigo permite que a gente conclua? Né? Que conforme a diretriz foi lançada norteando como ou não deve ser prescrito um medicamento opioide, foi lançado mão cada vez mais das medicações não opioides, seja sintomático comum, seja algum tricíclico, outros tipos de pregabalina, outros tipos de medicações que podem ajudar no manejo da dor. E isso serviu também para a gente poder ver que, como um estudo recente, ele é capaz de impactar de maneira bem relevante o comportamento da sociedade médica.
porque mostrou aí que em 2016 lançou a diretriz e como que a gente se comporta após o lançamento de uma diretriz. Isso acaba ditando como que a gente vai manejar ou não o paciente futuramente, né? Porém, o estudo traz uma ressalva que, para a gente poder entender melhor como funcionam essas medicações não opioides, é necessário fazer mais estudos para a gente poder explorar e aprofundar um pouco mais a temática. Espero que eu tenha concluído, trazido a discussão boa. No mais, é isso. Obrigado. Pedrão, rapidamente, para não te atrapalhar, seus comentários. Vou só parar aqui. Oi, Igor, é o seguinte, eu gostei do artigo, achei que era um artigo até extenso, eu consegui trazer de uma maneira bem resumida e direta, porém, gera dúvidas, né, de como que foi feito esse manejo pós essas diretrizes. Eles trouxeram somente gráficos e números falando que aumentou significativamente e que foi feito um segmento. Eu achei que poderia, igual o mesmo artigo traz, que poderia ter tido estudos mais aprofundados disso, mas, no geral, olhando de maneira bem, assim, bem de cima, mais superficial, que é possível a gente manejar algum paciente com dor crônica sem lançar mão dos opioides, né, que causa as dependências, a questão do artigo até mesmo fala do transtorno de ansiedade, quando o paciente fica sem esses opioides. Então, a gente consegue fazer um manejo, né? Mas o artigo não mostra como a gente faz esse manejo, mas que sim a gente consegue fazer. Basicamente é isso. Obrigado. Eu acho interessante, Pedro, porque hoje em dia a clínica da dor ela tem uma série de outras drogas que são administradas para poder fazer a modulação da dor, né, em associação ao opioide ou opioide free, assim, onde entende-se que o uso exacerbado de opioide ele até não é tão benéfico às doenças oncológicas. Mas te agradeço a apresentação ótima, um artigo denso mesmo, mas para a gente suscitar e pensar nisso aí nos momentos em que a gente for abordar a possibilidade de conduzir os pacientes. Dando seguimento, vamos ao segundo artigo da noite, onde a Débora R3 do Hospital Público Regional de Betim vai trazer para a gente mais um artigo. Débora, você me escuta? Oi, chefe, escuto sim. Vamos lá? Vamos. Eu pedi para o Carlos passar para mim, porque eu estou aqui no hospital ainda. Tá. Boa noite, gente. Como o doutor Igor já falou, meu nome é Débora, sou R3 lá do Regional de Betim. O orientador dos trabalhos é o doutor Igor Michalik, e o chefe da cirurgia geral e da residência é o doutor Rodrigo Muzzi. O artigo que eu fiquei responsável por passar hoje é a respeito do manejo de dor no departamento de emergência. Pode passar, Carlos. Então, grande parte dos pacientes oncológicos, ele procura o pronto-socorro exatamente por causa da dor, e a dor, no caso do paciente oncológico, é multifatorial, além dos fatores físicos mesmo do próprio tumor, tem a questão de invasão, de plexo nervoso, tem a questão psicológica, tem vários fatores. E muitas vezes essa dor não é manejada de forma adequada no pronto-socorro. Foi feito um estudo multicêntrico e prospectivo para investigar os vários aspectos do cuidado na dor no câncer, que é o artigo que vai ser apresentado. Pode passar. E esse artigo esse estudo foi feito em 18 locais, 18 pronto-socorros afiliados do Concern nos Estados Unidos, e foram selecionados pacientes com 18 anos ou mais com câncer ativo. E para definir isso, eram pacientes que estavam com tratamento em curso nos últimos 12 meses, recentemente documentado ou recentemente identificada recidiva ou metástase do câncer, ou presença de sintomas relacionados ao câncer. E foram excluídos desse estudo pacientes grávidas, psiquiátricas, pacientes que não fossem fluentes no inglês, ou pacientes que estivessem muito doentes para conseguir participar da entrevista. Foram aplicados questionários enquanto o paciente estava no pronto-socorro, que questionava a demografia, sintoma, o tipo de câncer, levava em consideração o estado de performance do paciente, se o paciente já utilizava ou não medicações para dor em casa e a administração da medicação no pronto-socorro.
E foi feita uma escala de dor, né, de 0 a 10, igual a gente já utiliza mesmo, e era subtraída a dor inicial e a dor final após a medicação que era administrada no pronto-socorro. Além disso, também avaliava em 30 dias o índice de mortalidade e de reinternação hospitalar. Pode passar. No total, foram 1.075 pacientes com média de 64 anos e um terço dos pacientes, as queixas eram dor abdominal. Aliás, era por causa de dor, sendo a maior parte dor abdominal, depois ósseo, musculoesquelética e depois dor torácica. O que foi visto aqui, primeiro que, igual eu já falei, o tratamento da dor é complexo por ser multifatorial, pelo paciente já utilizar a medicação muito forte em casa, então ele precisa geralmente ou de uma dose maior ou de uma medicação mais forte quando ele procura o pronto-socorro, porque quando ele procura é porque a medicação que ele usa já não está fazendo efeito mais. O tipo de câncer atrapalha, fatores agudos, fatores crônicos, os tratamentos que já foram feitos, os tratamentos atuais, e os próprios fatores psicossociais. E uma coisa que colocou que é bem importante é você identificar o estágio atual da doença para poder fazer o tratamento. As limitações do que o próprio estudo colocou é que uma parte importante não tiveram um score de dor inicial documentado e que muitas vezes eles não conseguiram pegar o dado do motivo do paciente voltar no hospital, se também era dor, o que era, e os motivos tanto de reinternação quanto do óbito nesse período. E o que ficou concluído foi que a dor no câncer ainda é um desafio, é muito difícil saber exatamente qual tratamento estabelecer para esses pacientes. Os pacientes que procuram o pronto-socorro com um quadro de dor intensa, eles têm um risco maior de mortalidade, principalmente se o status de performance dele for ruim. Os pacientes que necessitam de opioides no pronto-socorro estão mais propensos a precisar de internação e de reinternação em 30 dias. E uma coisa que ficou para as pessoas, para reparar mesmo, que esse tipo de paciente, geralmente, ele se beneficia de um serviço adicional, tanto de uma assistência domiciliar, quanto de um cuidado paliativo mesmo. E é isso. Assim, tentei resumir ao máximo aí. Seus comentários, Débora? Então, como sempre, né, os artigos sempre têm muito a ver com o que a gente está tendo de realidade lá no hospital no momento. Recentemente tive 2 pacientes que até geraram polêmica com questão de familiar e tudo mais, porque eram pacientes com quadros bem avançados, que precisavam mesmo do manejo da dor, e que a gente vê realmente que, assim, quando o paciente já está internado com a gente, que a gente discute diretamente com você, que tem a questão de ter o conhecimento de paliativa, é completamente diferente de quando ele chega no pronto-socorro para a gente só com a queixa de dor, que geralmente, assim, o que a gente faz é fazer uma medicação para a dor e passa para a clínica porque não tem muito o que fazer e tudo mais. E a gente vê que esse manejo adequado muitas vezes diminuiria esse tempo de internação, diminuiria esse retorno do paciente no pronto-socorro mesmo. E eu acho que mais isso. Eu acho que sim, né? São situações que podem parecer simples, mas que a gente tem que ter uma forma bem viril de pensar, né? Por uma medicação e acesso, lembrando assim, o Sistema Único de Saúde oferta gratuitamente boa parte das medicações para articular a dor crônica, né? Ou a dor no processo de fim de vida. Tanto que até os pacientes privados costumam de pegar a medicação no SUS. Além disso, a facilidade, o acesso e o manejo correto da dor faz com que o paciente retorne menos ao hospital, tenha mais conforto ao lado dos seus parentes e dentro de casa, possa ter um bem viver, né? Possa, sim, ter uma sobrevida maior, com qualidade de vida, e que uma forma de não se tratar isso, de não se alinhar isso, faz da vida do paciente um inferno, da família um inferno, impacta diretamente nas retaguardas hospitalares, faz com que a transferência do paciente
e a fé no tratamento que ele tenha ou no acolhimento também possa se estremecer. Então, a importância de, desde os primeiros momentos, daqueles que convivem sempre com o paciente, de ter na cabeça que o paciente com dor, todo esforço ele tem que ser feito, e todo esforço não é exagero, sabe? Assim, o manejo do opioide é uma coisa muito importante, assim, todo mundo tem muito medo do opioide, do resultado do opioide, do paciente viciar em morfina, o que for, mas, gente, existem meios de você poder estar fazendo o escalonamento da medicação, de você poder ter escalas subjetivas de avaliação da dor, e que o resultado é muito bom. Né? Assim, uma internação para o controle de dor, por exemplo, é uma coisa que estressa muito a família, o paciente não dorme, o paciente incomoda a ele e a própria família. A gente tem isso, né? Assim, a gente tem essa formação, né? Assim, eles entendem até como um poder, mas não é um poder, é uma obrigação e uma situação que é da nossa profissão. Né? Débora, obrigado. Artigo também bem grande, bem complexo, e a gente vai dando andamento. Agora teremos o terceiro artigo. Quem vai apresentar é o Davi, R3 do Hospital São Francisco. Davi, você me escuta? Boa noite, doutor Igor. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá? Só deixa aqui compartilhar minha tela. Tá saindo aí? Tudo certo. Beleza. Boa noite a todos. Meu nome é Davi Rodrigues, sou presidente da Cirurgia Geral do Hospital São Francisco. Temos como chefe da equipe o Dr. Marcelo Girundi, como chefe da residência o Dr. Rodrigo Faria, como chefe da oncologia cirúrgica o Dr. Igor Michalik. E hoje eu fui responsável por apresentar um artigo publicado em maio de 2021, onde fala das mudanças longitudinais no bem-estar espiritual e associações com sofrimento emocional, dor, otimismo, pessimismo em pacientes com CA, com câncer terminal. Nesse artigo, como introdução, fala do diagnóstico e o tratamento do câncer, que eles são conhecidos por serem experiências altamente estressantes associadas ao sofrimento físico e emocional. E quando o foco do cuidado é paliativo e não curativo na fase terminal, os pacientes terão necessidades espirituais únicas nos últimos meses e dias de suas vidas. Então, o bem-estar espiritual ele é um aspecto mais ampliamente avaliado de espiritualidade. Compreende um senso de significado propósito na vida, paz de espírito e força, conforto e extraídos da fé. E temos, além disso, que organizações, líderes, políticas e conferências de consenso destacaram o cuidado espiritual como um componente fundamental dos cuidados paliativos de alta qualidade. Os objetivos nesse artigo foram dois. Um deles, avaliar a mudança do bem-estar espiritual durante as 2 primeiras semanas de admissão em uma unidade de cuidados paliativos. E 2, identificar correlações significativas do bem-estar espiritual com depressão, ansiedade, dor e otimismo ou pessimismo. Aí, esse estudo foi observacional prospectivo, realizado 122 pacientes internados entre julho de 2019 e outubro de 2020. Foi um hospital da China, onde os pacientes foram elegíveis com idades pelo menos de 18 anos, diagnóstico confirmado de câncer avançado metastásico, e além disso tinham critérios, por exemplo, de expectativa de vida menor que 6 meses no momento da admissão. Mas, além disso, eles foram suficientemente intactos cognitivamente para eles conseguirem responder os questionários. Depois de explicar aos pacientes o objetivo do estudo, eles tinham que preencher instrumentos psicométricos dentro das primeiras 24 horas, e depois disso, além dos parâmetros sociodemográficos relacionados ao câncer, foram adotados questionários, tipo de optimismo, pessimismo, dor, sofrimento emocional, etc. Aí, em relação aos resultados, dos 108 pacientes, 86 completaram as avaliações na primeira semana,
e 37 completaram na segunda semana de acompanhamento. Os fatores demográficos e clínicos, aí eles foram mostrados, a média de idade foi 48 anos aproximadamente, 50% sexo masculino, 29 pacientes foram diagnosticados com câncer de pulmão e a maioria, 80% apresentou uma pontuação na escala de Karnofsky menor ou igual a 50. Compararam diferenças demográficas, ou seja, idade, sexo, etc., e clínicas, ou seja, revelação do diagnóstico, se foi a primeira vez na enfermeria, etc., entre aqueles que participaram do estudo de acompanhamento e aqueles que participaram da pesquisa de base. E não houve diferenças nas características clínicas ou demográficas dos participantes. E temos, além disso, os resultados finais, onde eles cumpriram os objetivos dentro do estudo. Acharam que o bem-estar existencial dos pacientes diminuiu significativamente após a admissão na unidade de cuidados paliativos, mas a paz, a fé não mudaram ao longo do tempo. Aumentos de depressão, dor foram relacionados a menor bem-estar existencial, particularmente na dimensão significado. E otimismo, pessimismo moderou a tendência linear do bem-estar existencial e dominou do significado, de modo que aqueles com maior otimismo e menor pessimismo emparelharam com a diminuição nos resultados. E no artigo, como conclusão final, eles falam que depois das 2 semanas após a admissão, pacientes experimentaram essa piora do bem-estar existencial, principalmente na faceta de significado, cuja tendência linear foi moderada pelo otimismo e o pessimismo. Indivíduos com alto índice de sintomas depressivos e dor apresentaram maior risco de declínio nos scores e na dimensão de significado. E esses achados ressaltaram a importância de melhorar o bom senso desse significado. Obrigado. Davi, vamos lá. Diferente do que usual, né? Esse artigo fala de temas que a gente discute muito pouco. O que você achou do artigo? A verdade desse artigo, eu achei interessante que, pelo fato que esse artigo foi um dos primeiros feitos, parece que lá na China tem muita experiência na questão do dor, manejo do dor, mas na questão da espiritualidade foi um dos primeiros artigos, achei interessante. Outra coisa que chamou minha atenção foi a idade, de 48 anos, tinha muito novos, pacientes novos, que achei muito, fiquei impressionado. A única coisa que, pelo fato que foi feito em um hospital só, às vezes pode retratar uma experiência específica do local e não poderia ser mais generalizado. E uma coisa que, inclusive, fiquei até com dúvida, eu queria até perguntar em relação ao artigo, aí fala que o período foi feito de 2 semanas e ele foi escolhido porque na duração das unidades de cuidados paliativos, normalmente não pode exceder mais de 2 semanas o paciente internado. A diferença daqui que não é assim. Sim. Quem se faz essa dúvida. A primeira coisa que eu gostaria que todos entendessem é o seguinte: a escolha de um artigo chinês e com ele tão reduzido não foi à toa. Primeiro, para que todos possam entender que o Davi tem um compromisso com o artigo de criticar as situações. Mas, ao mesmo tempo, um artigo com 122 de N é um artigo muito bom para a gente poder trabalhar um aspecto aqui. China é um país em que a religiosidade ela não é pensada da forma com as quais nós, né, do Ocidente, principalmente latinos, pensamos como influência na nossa vida. Mas o que eu quero dizer é que a espiritualidade e religiosidade são duas coisas que elas não compõem o mesmo espaço no cuidado paliativo, apesar dela poder ser costurada da mesma forma com o paciente. O poder da fé, a forma com que ela traz as identificações religiosas e as situações que tornam esse ser social, ser familiar, coletivo, em aspecto da fé que tem em Deus, da fé que tenha nas religiões que guiam, ótimo. A gente não está aí para agir diretamente nisso. Mas a condição de uma saúde espiritual diz de outra situação. Então, assim, quando você pensa, China, né? Sim, China, quase 2 bilhões de habitantes e que tem no cuidado paliativo uma preocupação muito grande, fazendo
uma referência em linha direta, né, assim, no mesmo patamar do bom resultado de uma analgesia, de manejo da analgesia, com a identificação espiritual. Ou seja, do paciente entender que naquele momento ele está numa linha de cuidados, já está numa situação de desacelerar a própria vida, de ter uma identificação com a história dele, história coletiva, história social, história familiar, a história de entrega, as condições que ele sabe que pode ter uma morte iminente, o compromisso dele com a felicidade, com a alegria, com o amor, com o carinho, com o se permitir sofrer e conversar e assim por diante. Então é essa espiritualidade que a gente fala. E quando o Davi me pergunta a respeito das 2 semanas, é isso mesmo. Os hospitais, né, de cuidados paliativos, assim, que são hospitais que os pacientes eles vão lá basicamente, né, por uma abordagem junto à retaguarda, para poder, às vezes, né, na dificuldade técnica de manejar alguns dos pontos fundamentais, né, da dor, da dispneia, da náusea, da caquexia, enfim, possam se estabelecer lá. Esses pacientes que têm prognóstico a poder fazer a linha de cuidados paliativos totais dentro de casa, domiciliares, com a família consciente, com a família aprovando, com o paciente tendo essa situação positiva, entende-se que ele tem que ficar no máximo 2 semanas lá de fato, entendeu? Entende-se que esse paciente, assim, não pode passar disso, porque ele tem, na escala de status performance, uma chance de ainda estar dentro de casa, e faz parte também desvincular essa situação entre o modo e o processo do tratamento para o modo e o processo do cuidado. É aquele gráfico do cuidados paliativos que vai subindo, né, à medida em que a eficiência que a gente tem do crescimento, né, e do cuidado vai promovendo o declínio do tratamento. E chega no final, a gente tem só quase que cuidado paliativo e não mais tratamento nenhum, e depois o próximo declínio pós a morte, né, o passamento, a chance de poder trabalhar o luto. Então, essas questões espirituais, elas já vão começando a anunciar esse luto e esse bem viver e essa relação que a família vai construir, essa história, se identificar e poder fazer a coisa acontecer. E por isso esse paciente que tem, dentro de escala de avaliação, condição de poder fazer isso dentro de casa, com todos os pontos interessantes a isso, permanece somente 2 semanas. Ah, mas não pode ficar lá durante muito tempo, internação prolongada. Aqueles que têm alguma dificuldade em conduzir a linha de cuidados, que são poucos dentro de casa, ou que de fato assim, já foram, né, abandonados, ou que a família tenha alguma dificuldade de destreza, aí sim esses pacientes talvez possam ficar mais. Tá claro, Davi? Entendi. Obrigado, doutor. Ok. Então agora a gente vai para o próximo artigo da noite, que vai ser apresentado pelo Igor, que é o acadêmico da noite, que nos apresentará um artigo com 3 minutos. Igor, você me escuta? Ok. Oi, estou escutando. Vamos lá? Só um minuto. Tá dando para ver? Tá ótimo. Então vou iniciar aqui. Então, boa noite. Meu nome é Igor, eu sou acadêmico do 11º período do curso de Medicina e eu estou no internato de Oncologia no Hospital São Francisco. Como preceptores, nós temos o doutor Igor Chalik, a doutora Lohane e o doutor Rafael. Hoje vou apresentar um artigo de título Tratamento da Dor e Cuidados Paliativos na Prática Diária. Logo na introdução do artigo, aborda-se sobre o contato recorrente com os pacientes apresentando episódios de dor maciça e, ao analisar, um estudo verificou que, quando a média de idade era de aproximadamente 75 anos, a prevalência de dor 24 meses antes da morte foi de quase 31%, e quando avaliados 1 mês antes, esse número subiu para 48%. Além disso, uma porcentagem expressiva dos pacientes procuram hospitalização no último ano de vida, devido a sintomas intoleráveis, em destaque relacionado à dor, evidenciando a importância do adequado manejo. Diante disso, vemos que o controle ideal da dor requer de uma avaliação mais cuidadosa, avaliando caráter, localização, início e duração. Então, é necessário individualizar e envolver toda uma equipe multidisciplinar no cuidado. Quanto aos princípios da analgesia, baseado em um esquema da OMS, nós temos que priorizar-se a via oral, mas adequando-se às limitações de cada paciente, mantém-se intervalos fixos de uma analgesia profilática, e na individualização objetiva-se o alívio da dor, ajustando doses e considerando possíveis efeitos colaterais.
Pela escada, o primeiro degrau, ele recomenda o uso de medicamentos analgésicos simples e anti-inflamatórios para as dores fracas. O segundo, opioides fracos, que podem ser associados à terapia do primeiro degrau, para dores moderadas. E o terceiro, que consta de opioides fortes, associados ou não aos analgésicos simples ou anti-inflamatórios para as dores fortes. Já os adjuvantes, eles podem ser usados nos 3 degraus. Essa escada, ela indica classes, e não fármacos específicos, para dar ao médico uma flexibilidade, uma possibilidade de adaptação. Quanto aos analgésicos, não opioides, os ANs, eles apresentam uso frequente com ótimo efeito, sendo uma forte indicação na fase inicial de manejo da dor. No entanto, devido ao seu efeito de inibição da COX-1 e 2, ele é importante considerar seus efeitos colaterais, principalmente pela evidência em diversos estudos do aumento do risco para doença cerebrovascular e cardiovascular. Os opioides, em relação a eles, ao individualizar o caso, deve-se encontrar a relação benefício e efeito colateral ideal, determinando doses e possivelmente uma rotação de opioides. Quanto aos adjuvantes, em pacientes oncológicos, vê-se uma boa opção para dor óssea metastática, neuropática e visceral. Os anticonvulsivantes e antidepressivos, eles têm uma boa resposta na dor neuropática, mas, no entanto, faltam alguns estudos randomizados e controlados. Os bisfosfonatos, eles inibem a atividade óssea dos clastos e reduzem essa dor óssea. E, quando indicada a radioterapia paliativa, ele mostra-se útil. Outras terapias complementares, como a radioterapia para metástases ósseas, estimulação elétrica nervosa transcutânea ou métodos de estimulação invasiva são usadas. Em caso de dor resistente às terapias, procedimentos intratecais e bloqueios anestésicos também são possíveis. Então é isso, obrigado, essa foi a referência. Igor, vamos lá. Emenda esses comentários de uma vez. Então, quando eu estava fazendo a leitura do artigo, eu pensei muito na vivência que a gente está tendo do início do internato, que tem uma semana, sobre esse manejo da dor, o quão é importante para o paciente e até para a própria família entender o quão é importante dar essa dignidade para o paciente do manejo da dor adequada. E para o médico também é muito importante ter, talvez até um treinamento mais estruturado sobre a terapia e sobre todas as opções disponíveis para cada tipo de paciente, mas também levando em conta os efeitos colaterais também, né? Tendo esse equilíbrio. Também pensando nessas formas terapêuticas e também sobre toda a equipe que pode ser incluída nesse manejo da dor. Então, eu acho que com essa vivência no internato está sendo muito importante entender todo esse processo e da vivência da dor do próprio paciente. Para o artigo, né, apresentado pelo Igor, né, que é acadêmico, eu gostaria de um momento especial para que todos aqui pudessem entender a situação do controle e manejo da dor no cuidado paliativo. Talvez esse artigo ele traga para a gente assim, algumas situações até mais importantes que esses outros que tratam da complexidade de estudos mais específicos, drogas. A conceituação da dor, ela passa, antes de mais nada, por um aspecto que envolve não somente sensações pronunciadas do paciente, né? Assim, primeiro, o paciente que tem dor, ele manifesta através de uma situação muito peculiar e pessoal os sentidos que essa dor traz para ele na vida. Então, eu costumo de brincar com o seguinte exemplo. Tem um trabalhador braçal que trabalha 12 horas por dia, quebrando pedra com uma botina que tem um cascalho dentro da botina. Tem um que chega e consegue chegar ao final do dia, tirar e falar que é um alívio, e tem um que desde o primeiro momento vai reclamar o dia inteiro e outro que vai falar, não consigo trabalhar. É uma situação subjetiva? Sim, é muito subjetiva, por vários aspectos, inclusive. Porque, fisiologicamente, a dor ela tem uma interação com sítios de receptores que vão variar bastante entre as pessoas. E, não obstante, a íntima relação que a gente tem dos sítios para o manejo dessa dor, e principalmente nas questões endógenas, nós temos, primeiro, substâncias muito semelhantes a substâncias de efeito psíquico. E, segundo, receptores e centros onde a gente tem situações e manifestações centrais da dor muito semelhantes. Então, em linhas gerais, é dizer que o remédio e a dor para cada um ela é muito diferente.
E as situações com as quais a pessoa possa ter uma patologia psíquica, ou possa ter um ganho psíquico, ou possa ter uma doença associada, ou possa ter um sintoma usual, assim, o perfil psicológico da pessoa vai influenciar diretamente. Ansiosos têm uma modulação diferente para a dor. Depressivos têm uma situação diferente para a dor. Eufóricos têm outra situação diferente para a dor. E pensar nisso, as diversas facetas que a gente vai ter com uma doença que vai provocar dor de fato, né? Dor física e dor espiritual, o manejo para a dor tem que ter esse olhar, sabe? Então, eu quero que a primeira coisa que vocês entendam o seguinte: a dor ela é subjetiva e peculiar a cada pessoa. Os aspectos que envolvam as escalas de subjetividade que a gente coloca, eles são tão sui generis que se você mostrar para uma pessoa o que seria uma dor simples, né, de 0 a 10, 1 ou 2, para outra pode ser quase 10. E que, ao mesmo tempo, as modulações e o manejo das drogas para a gente poder conseguir fazer com que essa dor possa ser aliviada, ela passa por outros aspectos muito semelhantes. Tem gente que, com a pequena dosagem de um analgésico muito simples, tem uma eficiência, e tem pessoas que, com doses elevadíssimas, não conseguem essa eficiência, apesar de ter uma modulação psíquica e fisiológica da dor de maneira diferente. Então, a dor, ela passa por um dilema em que você tem que conhecer muito bem o paciente e as situações que envolvam. Outras questões, fatores externos e sociais da tolerância da dor. As pessoas que estão em volta de quem está sentindo dor acabam tendo uma influência direta naquele processo e talvez não fazendo com que o paciente compre, né, assim, a ideia de que a dor ela tem que ser tratada de uma maneira multimodal e não só medicamentosa. Às vezes, assim, as terapias que não são terapias alternativas, mas sim terapias auxiliares, possam fazer com que isso aconteça numa boa. Haja um exemplo simples, por exemplo, quem tem dor crônica por uma situação em que se só resolva praticando esporte. Então, essa pessoa tem que praticar esporte, além de tomar medicação. Essa pessoa tem que alongar, além de tomar medicação. Essa pessoa tem que nadar, ou seja, vai ter uma série de esportes que ela tem que fazer que possa gerar endorfina o suficiente, alongar o que for, que melhora essa dor. Ah, não, a pessoa tem uma dor crônica que ela precisa de uma órtese melhor, um colchão melhor, um travesseiro melhor, um sapato melhor, um calço melhor. Tudo isso que eu estou falando são aspectos que têm que ser olhados, que no paciente com dor crônica e por doenças críticas, essa leitura tem que existir, entendeu? Às vezes a família tem que chegar e investir no cara para poder dizer o seguinte: às vezes um banho, uma compressa morna, o bem-estar de estar próximo e aquecido às condições familiares, isso faz toda a diferença, completa toda a diferença. E que se você puder atacar essa situação em que envolva um contexto biopsicossocial, você vai ter melhores resultados. Se ainda não tiver melhores resultados, você vai ter melhores arsenais para poder abordar o paciente. E ainda que não tenha isso, você vai ter alternativas a estabelecer uma relação com o paciente. E vi um outro ponto que eu quero citar. Porque no leque que te ofereça as situações modais, a poder ter as articulações de analgésico, esteroidais ou não esteroidais e opioides, na articulação disso tudo, junto com medicação neuropsiquiátrica, para poder fazer essa modulação, junto com as possibilidades de terapias alternativas e meios com que você possa buscar a família para comprar essa ideia. A equipe multidisciplinar tem que entrar nisso aí, porque a fisioterapia vai ter seu trabalho para dor, a assistente social, né, o serviço social, no empenho do que aquele paciente possa trazer, às vezes, para poder ficar mais tranquilo. Né? Às vezes, um paciente oncológico que tem uma dor crônica e que ele está morrendo de preocupação porque ele não tem mais como sustentar a família, o serviço de um serviço social, né, de um assistente social que vai lá, consegue o benefício para esse paciente no INSS, e ele volta para uma grana em casa, ele relaxa tanto que ele fala que a dor melhorou. E o trabalho do serviço social, que tem que estar ali, porque não é o trabalho do médico, trouxe uma interface nova e alguém mais para ter esse tipo de interlocução. E no Cuidados Paliativos é uma clínica de vários. A gente começa
despir, né, somente a postura médica, para poder fazer com que a clínica multidisciplinar ela abrace o paciente. E aí começam, inclusive, as formas dessa questão que a gente chamou de espiritual ainda há pouco, mas de uma identificação e de uma boa transferência na relação com o cuidador, com o cuidado, com a psicóloga, com a fisioterapeuta, com a enfermeira, com o hospital e assim por diante. E aí a gente passa a ter um arsenal a mais. Então entendam que a leitura da dor ela é uma coisa que é completamente diferente, né? Então aquela dor de cabeça que você tinha, porque você estava ansioso, que você tinha que ir para a escola, que a sua mãe vinha, te dava um copo de água com açúcar, que era docinho, um abraço, você parava de chorar e estava tudo certo, isso nada mais é do que ciência a ser aplicado por esses pacientes que têm componentes psíquicos, componentes motores, limitação, compressão nervosa, doença avançada, caquexia, desnutrição, rejeição social e que, basicamente, a fórmula da água com açúcar, com a presença da mãe, do acolhimento e de todas as outras coisas, é fundamental para poder modular essa dor, além da proposta que a gente tem de medicação e de olhar médico sobre a situação. Quero agradecer o Igor, excelente apresentação e artigo. E nós vamos para o último artigo da noite, onde a Jéssica vai apresentar para a gente. Artigo, inclusive, propositalmente escolhido, e ela sabe disso. Boa noite, doutor Igor. Está escutando? Estou escutando, vamos lá. Beleza. Compartilhar. Está dando para ver aí? Tá ótimo. Beleza. Boa noite, eu sou Jéssica hoje, sou cirurgia geral, o programa chefe da equipe da cirurgia geral, Dr. Marcelo Girungi, do Hospital São Francisco, Dr. Rodrigo Faria, chefe da residência médica, Dr. Igor Michalik, chefe da cirurgia oncológica, o programa de educação continuada. Então, o tema a falar é os cuidados paliativos e oncologia na Colômbia e o potencial da atenção integrada. É um artigo que foi publicado no editorial de uma revista médica no ano 2021. Então, como introdução, a Colômbia é um país de renda média na América do Sul, com uma população de cerca de 50 milhões de habitantes, no qual a sobrevivência ao câncer permanece relativamente pobre, implicando que um número cada vez maior precisa de cuidados paliativos. A Comissão da Oncologia, no ano 2018, destacou a desigualdade que existe internacionalmente em relação a pessoas pobres, vivendo e morrendo com pouco ou nenhum acesso à prestação desses serviços. É por isso que o Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia, por meio de supervisão das seguradoras de saúde obrigatórias e dos prestadores de cuidados, organizou uma legislação para garantir o acesso aos cuidados paliativos a todos os pacientes que possam se beneficiar, incluindo aqueles com câncer e doenças não cancerosas. Apesar disso, a oferta desses serviços no país ainda é escassa e, principalmente, é limitada a ambientes hospitalares e centralizada nas grandes cidades. Esse é o déficit que está tendo o país neste momento, pelo qual está sendo necessária a reconfiguração dos serviços de câncer para integrar e fornecer cuidados paliativos, incluindo serviços de tipo domiciliar. Então, o objetivo do artigo é ficar com uma estratégia de cuidado integral. O que é o cuidado integral? É basar-se em uma estratégia baseada em promoção de saúde, prevenção e gestão de doenças, junto com diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, coordenados dentro e fora do setor de saúde e de acordo com as necessidades ao longo da vida do paciente. Em si, é o cuidado certo, na hora certa, no lugar certo e pela pessoa certa. Então, a ideia desse artigo foi planejar umas estratégias para o manejo desses pacientes, conseguir brindar
a melhor forma de atenção nesses pacientes que estavam ficando por fora. Então, para conseguir o desenvolvimento desse sistema integral, as estratégias são principalmente esses. Então, melhorar a qualidade da prestação de cuidados e o atendimento ao paciente por meio de uma melhor coordenação do serviço. Uma compreensão detalhada de quais cuidados paliativos integrados e intervenções contra o câncer podem funcionar melhor, para quem e quais circunstâncias são as mais adequadas. Desenvolver um modelo inclusivo de atendimento que reconheça e responda às necessidades desse grupo de pessoas e valorizar o papel da medicina de família e geriatria ao longo da oncologia nesses pacientes. É isso principalmente do artigo. O artigo foi mais analisando todas essas circunstâncias que estão apresentando-se na Colômbia, e esse é o artigo que traz para hoje. Obrigada. Obrigado você, Jéssica. Pode emendar seus comentários, porque eu achei que o Arthur até não estava aí, nós vamos ter mais um artigo ainda. O Arthur já apareceu para mim, mas pode fazer seus comentários aí, partindo do cuidado paliativo do seu país. Beleza, doutor. Eu achei que um artigo bem interessante. Por quê? Porque é um tema que tem muita importância nesses pacientes oncológicos. Os cuidados paliativos geralmente são uma estratégia que melhora a qualidade de vida, carga de sintomas e brinda um conforto enquanto os cuidados de fim de vida, no caso de alguns desses pacientes. Além disso, não só com o paciente, sino também ajuda na parte das suas famílias, que enfrentam desafios diários associados a questões físicas, psicológicas e sociais. Então, um tema que tem que ser tratado com sumo cuidado e, por uma equipe completa para conseguir brindar a melhor atenção nesses pacientes. Ótimo, eu fico satisfeito, porque sempre que eu posso, a gente tenta trazer a realidade do país de vocês que vêm, né, nos dar o prazer dessa interlocução, né, entre a experiência médica que vocês têm no país e a nossa experiência aqui, e mostrar como é que isso é uma importância de virtude mundial, né? E que as realidades elas não são tão diferentes, apesar da cultura, da língua, apesar da situação, né? Colômbia, 50 milhões, é um tamanho quase que de um estado do Brasil, mas com a população, né, assim, muito grande, várias realidades, várias situações, várias desigualdades, e que, no entanto, passa por problemas da mesma forma como a gente passa, e onde se pensa tudo aquilo que eu falei, em que envolve o ser humano, né, a unidade, junto com essa cultura, e que se tem que ter esse olhar de fato. Então, quando a gente pensa no cuidado, é esse tipo de situação. A gente discutiu aqui um artigo chinês, falou sobre um artigo indiano, falamos agora sobre um colombiano, e é essa realidade que a gente tem que trazer. E o paciente com dor, realmente, assim, é um problema sério para a gente, assim, uma situação que, se você puder pensar em sentir dor com ele 5 minutos, eu tenho certeza que você não vai dormir em paz enquanto esse paciente não ficar tranquilo. Arthur, vamos lá? Não esqueci de você não, mas eu achei que se tivesse algum problema, eu não te vi desde o início. Você me desculpa. Não, tranquilo, chefe. Eu estou no plantão aqui hoje, não, mas a gente deu um jeito aqui. Fica à vontade. Obrigado. Prazer estar aqui. Só um minuto. Tá dando para ver aí? Agora tá abriu. Ah, beleza. Gente, boa noite. Meu nome é Arthur, sou R2 de cirurgia geral aqui do Hospital Regional de Betim. O chefe da residência da equipe cirúrgica aqui é o Rodrigo Muzzi e o chefe do programa de educação continuada é o Dr. Igor Michalik. Vou apresentar aqui um trabalho que fala sobre o manejo de dor nos pacientes com câncer avançado e principalmente fala sobre as barreiras e a aderência desses pacientes aos analgésicos, né? Bom, para introduzir, a gente tem que 80% dos pacientes com câncer avançado sofrem de algum tipo de dor. E essa dor ela é subtratada por causa das barreiras, principalmente quanto ao uso dos analgésicos ou opioides, né? Que esses pacientes têm crenças, têm preocupações, isso tudo atrapalha tanto na adesão do medicamento, quanto até mesmo no funcionamento do mesmo.
Mas o artigo traz para a gente que essas preocupações dos pacientes, que, por exemplo, o paciente tem medo de usar o remédio por causa do vício, tem medo de usar o remédio por causa de medo de interação medicamentosa com outras medicações que ele já usa, medo de mascarar um quadro que ele teria que internar por causa disso. Então, assim, o artigo já traz que essas queixas seriam resolvidas com educação e melhora da relação médico-paciente. Ele fala isso no início do artigo. E os objetivos do estudo, o primário é estudar as barreiras quanto ao manejo da dor e adesão ao tratamento na Itália, e o secundário é avaliar os fatores eventuais associados a essas atitudes e repercussão na analgesia. Eles escolheram a Itália porque eles viram que é um país que utiliza pouco os opioides, eles queriam entender o que acontece com esses pacientes que também sofrem de dor crônica, né? Quanto aos métodos, o estudo foi transversal prospectivo. Eles pegaram 2 unidades de cuidados paliativos, um na Itália e outro em Roma, e seguiram esses pacientes por 6 meses, né? Os critérios de inclusão foram pacientes acima de 18 anos, com diagnóstico de câncer e uso crônico de opioides, né? Na verdade, o uso de pelo menos 7 dias de opioides, né? Já foi suficiente para ser incluso no trabalho. Algumas escalas que eles utilizaram, que eu achei bastante interessante, pelo menos citá-las, são 5 escalas. A escala de Edmonton de sintomas, essa é a primeira, a segunda, a escala de delírio, né? A terceira, uma escala efetivamente de barreiras, né? Um questionário de barreiras. A quarta é uma de adesão medicamentosa, né? Uma escala que vê a adesão medicamentosa, os motivos pelos quais os pacientes não conseguem fazer a adesão aos analgésicos, né? E a última é de ansiedade e depressão hospitalar desses pacientes, né? Esses pacientes nessas unidades são unidades de cuidados paliativos, então de internação prolongada, eles ficam internados lá por muito tempo, e até mesmo, muitas vezes, até o óbito, né? Com relação à análise dos resultados, os fatores que foram significativamente relacionados, que eles viram que tinha algum grau de relação, eles submeteram uma análise bivariada para ter uma análise um pouco mais efetiva para a gente poder estudá-las, né? Com relação aos resultados, foram 113 pacientes avaliados, 68 anos foi a média de idade desses pacientes, e 59 desses 113 eram homens, né? Tem a escala de Karnofsky, que eu vou falar no final. O Karnofsky médio foi de 51,4, é realmente uma média, né? Tá bem na metade. A análise multivariada mostrou a relação independente da escala de barreiras com a escala de ansiedade e depressão hospitalar, né? E isso depois a gente até consegue ver isso de forma mais palpável, porque geralmente os pacientes que têm algum grau de depressão ou ansiedade conseguem criar algumas barreiras para adesão ao medicamento, para poder usar a analgesia de forma adequada, né? E essa escala de Mars, né, que é de má adesão, os quesitos mais frequentes quanto aos sintomas foram, principalmente quanto aos sintomas, né, das medicações, os efeitos colaterais, na verdade. A que foi mais falada foi que a medicação faz eu me sentir cansado e lento. E também foi falado que eu me sinto esquisito como um zumbi com a medicação. São os efeitos colaterais mesmo dos opioides específicos, né? E também falaram sobre dor, depressão, o gênero feminino e as relações, o nível de relação com outras pessoas foram contributivos negativamente para a adesão medicamentosa desses pacientes. Na discussão, eles viram que o nível das barreiras, efetivamente, para o uso da medicação foi mediano. Eles esperavam que fosse uma coisa muito mais absurda. E essas barreiras foram maiores quando o paciente evolui também com depressão associada ao quadro oncológico. A má adesão, especialmente relacionada aos efeitos colaterais das medicações, que é essa lentidão e cansaço, né? E com relação a mulheres com depressão, essas taxas foram muito mais altas, né? E eles falaram muito mais sobre a lentidão e o cansaço, reclamaram, né? O baixo consumo de opioides na Itália está mais relacionado aos prescritores e à relação médico-paciente, né? Tendo em vista que no início da apresentação eu já falei que aquelas preocupações dos pacientes são resolvidas com conversa e educação desse paciente. Então, eles conseguiram chegar a essa discussão. Na verdade, utiliza pouco opioide por causa especialmente porque os médicos não conseguem fazer essa boa relação, fazer educação do paciente oncológico terminal para que ele consiga fazer uma boa adesão à medicação, né? E comparado com o norte da Europa, o consumo lá no norte da Europa ele é aumentado e a principal barreira no norte da Europa é o medo da dependência, coisa que não surgiu aí na Itália depois desse estudo, né?
para concluir, a limitação do estudo foi feita só em 2 centros, né? Preciso de alguns estudos para avaliar esses pacientes em domicílio, como se a analgesia é melhor com o uso das mesmas medicações, porque estão num ambiente ali que tem um suporte um pouco melhor, um suporte familiar, ou quando não tem suporte familiar, qualquer repercussão na analgesia. Os programas financeiros não foram inclusos, especialmente porque lá na Itália esses pacientes têm acesso fácil às medicações, né, opiáceas, e as escalas não tinham tradução validada para o italiano. Então, ela utilizou do idioma original mesmo, né? Então isso também é uma limitação. O nível mediano das barreiras, que foi inesperado, a depressão foi vista como a barreira mais importante, né, para a analgesia desses pacientes, e os efeitos colaterais relacionados à depressão gênero feminina é a causa mais importante de má adesão. As mulheres que têm depressão são o que é mais significativo para a gente tentar mudar para aderir a essas medicações, né? Eu pus a escala de Karnofsky, só que eu achei muito interessante mesmo, é a escala de status performance, praticamente, né? Ali em cima, nós temos os pacientes que são aptos para atividade normal e para o trabalho, especificamente, recebem nota 100, 90 e 80, 70, 60 e 50, que são inaptos para o trabalho, mas conseguem viver sozinhos, né? Com alguma ajuda, e embaixo, que são inaptos para cuidar de si mesmo, né? Eu acho interessante por essa escala, porque é uma coisa que eu mesmo me peguei várias vezes aqui no hospital, sem saber como avaliar melhor, né, esse status performance desses pacientes. Então, é isso. Muito obrigado. Arthur, emenda seus comentários aí, por favor. Bom, esse foi um artigo que eu achei bem interessante, porque muitas vezes os pacientes, quando eles ficam aqui com a gente no grupo de cuidados paliativos, a principal que eu sempre falo com todos os pacientes e familiares se o paciente estiver sentindo dor, é o que a gente mais tem que abordar. Esse paciente não pode sentir dor. Ele tem que ficar bem, né, para que ele tenha pelo menos dignidade nesse último suspiro de vida que ele tem. E entender um pouco mais dessas barreiras, claro que não é a nossa população, mas dar alguma ideia, é extremamente importante para a gente conseguir tentar prestar atenção nessas barreiras que eles têm lá, para a gente ver se são as mesmas barreiras que a gente pode cuidar aqui. Então, essa escala eu achei bastante interessante, a escala de Karnofsky, justamente foi o que eu falei, que muitas vezes eu não sei como medir o status performance de um paciente para falar, esse paciente consegue ir para casa, esse paciente não tem dor, mas ele precisa ficar internado, e etc. Então, eu acho que essas escalas, junto com o estudo propriamente dito, e os próximos estudos para analgesia, esses em casa e tudo mais, vão dar um suporte muito melhor para a gente fazer um cuidado paliativo melhor para o nosso paciente. Eu achei o artigo bem bacana. A escala de Karnofsky tem uma outra que se associa, que chama Zumbrovsky. Ela fala de 1 a 6, me parece, ou 1 a 5, uma relação direta. Você vai conseguir essa tabela, uma espelhada na outra. E é interessante porque os critérios colocados são ipsis semelhantes e é uma forma rápida de você chegar e entender a forma com que a linha de cuidados ela deva ser mobilizada para a performance do paciente naquele momento. Mas quais outras coisas que eu acho que são interessantes serem ditas aí? Primeiro, a escala, ela existe uma peculiaridade de poder ser aplicada em circunstâncias muito específicas. Então, quando a gente faz o status performance, a gente tem que pensar também na melhora ou piora a partir de uma das formas com as quais a gente age no paciente. O problema nutricional, o problema é ventilatório, o problema é com náusea, o problema é com sintoma de prurido, demência e tal, dor. Aí, a partir do momento que a gente trata a dor, a gente sabe que pode melhorar. Então, o paciente que tem mais de 50% classificado por Karnofsky e Zumbrovsky, em cima de uma cama, sem a possibilidade de ter os cuidados, e de repente ele começa a sair para comer na mesa, ir no banheiro, tomar banho acompanhado, não mais banho de leite, você vê que a resposta é muito rápida. E a outra forma é de pensar que existem escalas, não somente como essa, que são escalas rápidas, acessíveis a todos nós, leigos que não somos paliativistas, existem outras que são mais específicas ao cuidado paliativo e com interface mais próxima ou mais interessante, conforme possam ser ou os sintomas ou os manejos que a gente tem que ter com o paciente de cuidado paliativo. Bom, obrigado, Arthur, obrigado a todos, excelente aula, conseguimos destrinchar quase 7 artigos, num tema em que todo dia
vocês devem se preocupar. Não existe formação em cirurgia geral sem que se pense na condição da interface da dor, né? O pós-operatório é dolorido, a linha de cuidados que você tenha que se programar por um paciente com dor crônica é atormentador. Cuidado paliativo demanda você conhecer da dor e, mais do que tudo isso, saber dos recursos médicos que a gente tem para o manejo disso tudo e entender que a dor ela se ocupa numa posição que recebe a multidisciplinaridade. Lembra do que eu falei com vocês, foi um exemplo leigo, né? A dor incomoda cada um do seu jeito, cada qual fala do calo que te aperta. Segundo, os remédios, eles são proporcionais aos alívios. Tem gente que com pouco alivia muito, muito, alivia pouco, 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 muito, muito. Tem gente que na relação social, afetiva, familiar, social, de um relacionamento espiritual, conseguem abrir o leque a poder modular a dor e, principalmente com isso, abrir meios a acreditar em outras frentes que existam e são necessárias do cuidado multidisciplinar. Tendo isso na cabeça de vocês, para mim está resolvido, porque essa pode ser que não seja uma questão que vai cair, alternativa A, B, C, o que for. Pode ser que não seja. Acredito que cada vez mais vai cair, porque isso está fazendo parte da formação na graduação. Daqui a pouco repercute na pós-graduação, como a gente está fazendo aqui, e já nas provas de títulos e outras coisas mais. Mas entendam todos vocês que a necessidade de ter esse tipo de reflexão faz com que vocês, hoje, sejam, né, pessoas com diferencial para qualquer das subespecialidades que vão fazer, para qualquer lugar que vão trabalhar, ou tenham o crivo a pensar como agir e pensar com o paciente com dor, sendo cirurgião ou estando vivendo uma experiência na cirurgia para aquilo que aguarda no futuro. Muitíssimo obrigado a todos. Só relembrando, né, a nossa atuação aqui ligada ao setor de ensino, uma gratidão sempre pela presença da professora Maria Fernanda e da Camila Rico, que são as pessoas por trás, né, principalmente das nossas ações do ensino. Nesse mês, talvez a gente tenha que encerrar as atividades mais cedo, porque tem as provas de residência, mas a gente volta logo em seguida. Agradecer, sobretudo, os dois serviços de cirurgia, né, de Betim e do Hospital São Francisco, na razão dos coordenadores, e agradecer a todos os acadêmicos que estão aqui, que estão frequentando os nossos intervalos, né, as nossas aulas, porque eu tenho certeza que vocês vão começar a ter um olhar diferenciado para que daqui a pouquinho vocês estejam dentro do hospital e já possam chegar com alguma coisa muito mais na frente do que tantos outros que não estão tendo essa experiência. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, doutor Igor.